As relações existentes entre o governo Lula e generais do país vizinho, a Venezuela, são sempre polêmicas. Uma matéria acaba de informar que um general venezuelano, um líder militar venezuelano, que já foi sancionado, agora vai estar ao Brasil. E a gente vai comentar um pouco mais sobre isso com vocês. Foi alvo de críticas do Eduardo Bolsonaro, entre outros parlamentares, e a gente vai discutir um pouquinho com vocês sobre isso. Também, como se não bastasse, a ex-presidente da República, atual presidente do BRICS, Dilma Rousseff, está com um encontro que foi vazado. E adivinha com quem? Pois é, com Putin, presidente da Rússia. E a gente vai discutir um pouco mais sobre tudo isso aqui nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Se puder, dá um like, curte, compartilha, ajuda o nosso canal a ter mais engajamento, é sempre importante. Muito obrigado por fazer parte dessa grande família que só quer se manter atualizado, se informar bem. Aqui no nosso canal, a gente tem independência nas matérias que a gente traz. A gente sempre cita as fontes, a gente analisa o que a gente vai trazer para vocês para que a informação seja fidedigna. E aqui a gente não está aqui para agradar político A ou B. Nada disso. A gente só quer discutir o que realmente está acontecendo na política brasileira com vocês. E aqui você fica bem informado. Então, obrigado por ter ficado um dia todo acompanhando as nossas informações, nossas notícias. É sempre um prazer saber que a gente pode contar com vocês, tá bom? Bora começar? Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro começou já soltando críticas aqui em cima do governo Lula e publicou uma matéria que foi divulgada no portal Terra, e eu vou trazer essa matéria para vocês, que diz o seguinte: Lula convida líder militar venezuelano alvo de sanções por crimes para reunião no Brasil. A matéria que Eduardo Bolsonaro citou é essa matéria do Terra, tá? Eu sempre cito as fontes e a gente vai, inclusive, discutir essa matéria aqui com vocês. O Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, escreveu o seguinte: Lula convida líder militar venezuelano alvo de sanções por crimes para reunião no Brasil. Remígio Ceballos, ministro do interior da Venezuela, foi convidado pelo PT para participar de reunião no Pará. O militar da época do Chaves do movimento chavista, tem histórico de sanções nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia por violação de direitos humanos. Abre aspas aqui para um comentário que chamou a atenção da Bia Kicis, dizendo: Brasil vai de mal a pior. Então, do que se trata esse caso do Remígio Ceballos? E você pode confirmar, se você quiser analisar, aqui no portal Terra. O Remígio Ceballos, ele é comandante do exterior lá da Venezuela, general e ministro, e ele foi condenado tanto pelos Estados Unidos como a União Europeia, Canadá e vários outros estados, conhecem e reconhecem sanções contra ele devido à atuação, juntamente com o governo do ditador Nicolás Maduro, contra direitos humanos, ou seja, ele tem grandes violações em relação aos direitos humanos. Inclusive, uma das críticas que é feita pelo governo norte-americano é o envolvimento com o narcotráfico. E aí, eis o porquê saber o que acontece e o porquê ele está vindo aqui numa reunião no Pará. Quem convidou? O convite foi feito por Flávio Dino, assinado por Flávio Dino e encaminhado para ele. Eles querem manter uma reunião aqui no Pará, num evento que acontecerá no Pará. Eles querem fazer um acordo de troca de informações para proteção e divulgação de informações sobre segurança pública, ou seja, uma troca de informações sobre segurança pública. Aqui do Brasil, também com a Venezuela. Então, enfim, uma linha muito tênue aí, e que muitas pessoas, quando criticam a venezuelização do Brasil, a aproximação do Brasil com a Venezuela, dizem que é um delírio que só os bolsonaristas tinham. Eu não sou bolsonarista, já falei para vocês, mas eu tenho esse delírio também. Acho sim que Lula é muito alinhado com a Venezuela, demais para o meu gosto. Acho sim que Lula é muito alinhado com países ditadores. Acho sim que o ministro da Justiça
é comunista. Não é delírio meu. Ele já falou. Então, entendam, é muito preocupante quando você vê alinhamentos tão perigosos e só com esse tipo de país. O alinhamento, infelizmente, é ideológico e não pela segurança. Pelo menos este é o meu ponto de vista. Bora lá, pessoal. Agora a gente vai conversar sobre um caso envolvendo novamente o ministro Roberto Barroso. O ministro do STF, ele vem se envolvendo em muitas polêmicas. Tanto é que o próprio governo PT está receioso e não está gostando muito da possibilidade dele ser nomeado o próximo presidente agora do STF. E as polêmicas que ele vem se envolvendo estão tirando, segundo muitos especialistas, ainda mais a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. A matéria que eu trago para vocês é do Conexão Política, mas é uma matéria que faz referência a um editorial publicado no O Globo. Então, fonte da matéria, jornal Conexão Política e jornal O Globo. Vamos ver o que se trata. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e próximo presidente do STF, confraterniza com Joesley Batista, diz jornal. O ministro Luiz Roberto Barroso, que será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, participou de uma festa na presença do delator e dono do grupo JBS, Joesley Batista, segundo informações do jornal O Globo. O evento foi realizado no final de junho, durante o fórum jurídico promovido pelo instituto ligado ao também ministro Gilmar Mendes. As imagens, no entanto, só foram divulgadas agora. De acordo com a colunista Malu Gaspar, um vídeo obtido pela colunista mostra os dois, Barroso e Joesley, no terraço de um dos hotéis mais famosos de Portugal. A confraternização, conforme o evento, ocorreu na noite de 26 de junho, na véspera de Barroso participar de um debate sobre um marco regulatório para as plataformas da internet. O magistrado não se manifestou sobre essa situação. O Wesley Batista, que é irmão de Joesley Batista, eles foram condenados pela Operação Lava Jato, fizeram delação, devolveram dinheiro, são corruptos, tá? Assumidos. Então aqui não é uma conjectura. Há um trânsito em julgado, houve uma delação, houve assumiu a culpa. Então eu não estou fazendo aqui falsas discussões. Aconteceu. E mancha muito a imagem da corte. Um presidente, futuro presidente da corte, está em reuniões, em confraternizações com pessoas que foram, inclusive, beneficiadas por decisões dessa própria corte. Se você quer credibilidade, então se fala muito, tá? O amor venceu, a democracia está aí de volta, tem que se respeitar a democracia, mas se fala tanto disso, mas tem que dar o respeito dessas instituições para que o povo as respeite. O problema, vamos ser sinceros, não é o STF. O problema, convenhamos, são os ministros que não sabem ter a postura adequada, entendendo que aquele órgão não é um órgão político. E quando ele faz esse tipo de postura, esse tipo de ação, isso coloca em xeque o próprio STF. Ora, se você analisar, tem aqueles que são mais militantes, que aparecem mais. E hoje o Barroso, sem sombra de dúvida, é um dos que mais aparecem esse tipo de polêmica. Se você olhar, são bem reservados. Cássio Nunes, o próprio André Mendonça, até a própria Rosa Weber. Tem poucas discussões ou embates que levam ela a discussões tão acaloradas no meio político. Os nomes hoje mais citados são Gilmar Mendes, sem sombra de dúvidas, o Alexandre de Moraes, o Barroso. Esses três tão atuantes na política e sempre dando depoimentos que estão sempre nos noticiários. E muita gente tece muitas críticas a eles, tá bom? Vamos lá, mais uma matéria para vocês, agora do jornal Metrópolis. Dilma Rousseff se encontra com Putin na Rússia por Fórum Econômico. Matéria, fonte, Metrópolis e também CNN. Nós vamos tratar aqui das duas matérias porque ambas trazem informações importantes aqui pra gente. O encontro de Dilma e Putin ocorre durante a segunda cúpula da Rússia e no Fórum Econômico e Humanitário. Por meio de nota, a ex-presidente ressaltou que o
NBD, não considera novos projetos da Rússia em razão das sanções aplicadas por conta da guerra com a Ucrânia. Cabe destacar que a expansão dos países membros do NDB não tem os mesmos requisitos e critérios aplicáveis à expansão dos membros do grupo geopolítico dos BRICS, escreveu a presidente em nota divulgada no Twitter. Então a gente está falando aqui do Banco do BRICS. A Dilma é presidente do Banco dos BRICS. Qual é o motivo dessa reunião que não foi informada antecipadamente, tá? Não teve uma agenda prévia que informou. Nessa reunião, a Dilma se encontrou com o Putin aqui nessa quarta-feira, segundo fontes que foram divulgadas lá de dentro de Xangai, onde Dilma vive hoje, na presidência do BRICS, a ex-presidente brasileira a própria Dilma propôs emprestar dinheiro à Rússia. A China não aceitou e rejeitou a ideia por receio do banco ser alvo de sanções do Ocidente. Eu falei para vocês de questões ideológicas. Entenda uma coisa. Bobo é um militante ideológico. Você pode falar qualquer coisa, mas a China, ela entendeu muito bem algumas regras do jogo. A primeira regra do jogo é: o capitalismo é melhor do que o socialismo. Então, aplique o capitalismo para ganhar dinheiro e aplique o socialismo ou comunismo para manipular e dominar as pessoas. A China acertou a mão. Porque no capitalismo, ela movimenta dinheiro, deixa o país rico. No socialismo, ela domina, ela reprime, ela esconde informações e ela faz o que bem entender. Ou seja, capitalismo para ganhar dinheiro, socialismo, comunismo para oprimir as pessoas. Outra regra: nunca acredite num socialista comunista. Nem que isso seja aqueles seus grandes aliados. Por quê? Porque no final das contas, você às vezes vai preferir estar ganhando dinheiro do seu opositor e não ser sancionado por ele do que estender a mão para um aliado só por questões ideológicas. Então a China aqui deu um show aqui para o próprio Brasil, que quer emprestar dinheiro para a Rússia, que quer emprestar dinheiro para a Argentina. Pergunta se a China emprestaria dinheiro sem um contraponto ou sem um retorno. Não. O Brasil é ideologicamente alinhado ao comunismo, mas não sabe nem como fazer um bom comunismo igual a China faz, tá? Porque ela sabe e ela domina tudo. E aqui no Brasil, sinceramente, parece um monte de bobão militante que acha que é comunista só porque veste a camisa do Che. Dá licença, né? É vergonhoso. Bora lá. Já que a gente teceu críticas aqui, a gente continua, né? Continua nas críticas. Essa matéria é do Estadão, então uma fonte é o Estadão, mas a publicação é do Arthur Vigílio, ex-senador da República, tá? Ele escreveu o seguinte, a matéria do Estadão. Coluna do Estadão. Lula estuda entregar ao Centrão parte da equipe econômica e mexer no comando do Bolsa Família. Uma das grandes críticas é que o Lula, que se diz o grande pai dos pobres, já cortou bastante do Bolsa Família. Tem muita gente revoltada com o Lula por cortes no Bolsa Família. E aí agora, Lula vai entregar para o Centrão o controle e a gestão, talvez, do Bolsa Família. O Arthur Vigílio fez críticas, ele que se opôs muito ao Lula, mesmo não sendo de direita, sendo de esquerda, ele é do PSB, escreveu o seguinte: fisiologia feia, mas Lula disse que o Centrão não existe. Agora quer entregar a algo que não existe, parte da equipe econômica e do comando do Bolsa Família. Lula não governa. Como não tem projeto de país, abre mão de prerrogativas de presidente. Vira títere dos chefões do Congresso. Ainda não há ninguém que comentou sobre isso aqui. Mas o que eu preciso que você entenda? Realmente, Lula não tem projeto de país, não tem projeto econômico. Lula veio para discursar, para pregar o ódio, para simplesmente falar em extirpar uma parte da população, para simplesmente falar que pessoas são animais, que bolsonaristas precisam ser eliminados. Esse é o discurso que não tem nada de amor. E muita gente já se tocou. Matérias editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo,
do Metrópolis, da CNN, Revista Oeste, enfim, são inúmeros, com exceção da Globo, né? Está sendo muito bem paga, diga-se de passagem. A gente sabe que não tem nada dessa história de que o amor venceu. Eles estão utilizando cada vez mais sabe, o mecanismo do poder que eles assumiram com discursos baratos, populistas, entregando tudo ao centrão, e chegou ao ponto até do UOL, através do Josias de Souza, que é um jornalista muito militante para a esquerda, fala, olha, Lula está fazendo as negociações com o centrão, entregando emenda secreta como se não houvesse amanhã. Mas é questão de tempo, até que todos esses escândalos voltem à tona. E aí, uma nova Lava Jato vai acontecer. E aí, de novo, eles vão tentar esconder tudo isso? Lula, acha que pela sua idade avançada, se estourar uma Lava Jato depois, não vai chegar nele? Pois é. Enfim, vamos esperar para ver o que está acontecendo disso aí, né? Mais uma matéria para vocês agora do Luiz Lima aqui, que é deputado federal. Ele fez uma publicação e ficou revoltado e haja motivos para essa revolta. A minha pergunta para você é, qual o valor do seu celular? Isso, antes de entrar na matéria, qual o valor do seu celular? Coloca no comentário, tá? Eu não vou passar para ninguém que é aliado daquela outra parte que gosta de pegar celular dos outros, não. Eu só estou te perguntando. O meu é um celular da Xiaomi, chinês, celular comunista, viu? Da Xiaomi. E o meu celular custou, salvo engano, R$1.100. Já tem uns 4 anos que eu tô com ele, já tô precisando trocar. Eu admito. Mas foi mais ou menos isso, R$1.200, algo em torno disso. Por que eu tô te perguntando? Por causa dessa excrescência aqui. Qual o motivo de um aparelho celular custar o valor de R$50 mil? Não sabe? Eu te explico. Ou melhor, o Luiz Lima, deputado federal, te explica. A empresa brasileira de comunicação, a chamada EBC, ou melhor, TV Lula, controladora das emissoras TV Brasil, A Voz do Brasil, dentre tantos outros órgãos de comunicação oficial do governo federal, publicaram no Diário Oficial da União, no último dia 19, uma nota de empenho para aquisição, pasme, de um telefone celular, pela pequena bagatela de R$50 mil o celular. É isso mesmo que eu estou te explicando. Um celular com um custo de R$50 mil. Você tem noção do disparate? Você tem noção que isso é o seu dinheiro público indo parar num celular de R$50 mil? Se é que isso é um celular mesmo, tá? Enfim. Como disse o Josias de Souza, muita coisa ainda vai ser descoberta, outra Lava Jato vai acontecer, não tenha dúvidas. Farta de provas como foi a primeira. O Luiz Lima diz o seguinte ainda. Consegue entender por que sempre vai faltar dinheiro no desgoverno do PT? Protocolei um pedido de requerimento de informações junto ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. A grande questão, você não vai ver isso na grande mídia. Acompanhe todos os deputados, acompanhe desde o Boulos, Tabata Amaral, Amon, a Marcos Duval, a Gustavo Gaia, compartilhe, acompanhe todos. Por quê? Porque eles são os responsáveis pelo seu dinheiro. E aí, as denúncias, quando acontecem, você vai saber. Quem sabe a gente não comete os mesmos erros, se bem que o brasileiro gosta de apanhar, o brasileiro gosta de ser detonado aí na sua carteira, no seu bolso, ao apoiar mais do mesmo, né? Aqueles de outrora. Bora lá, por fim, mas não menos importante, a gente vai discutir agora uma pauta que eu achei muito relevante, que é a seguinte. Uma publicação do Mário Frias, deputado federal, que fez uma publicação de Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro chama Bolsonaro de monstro e diz que ele os destruiu. Escuta as falas da Fernanda Montenegro, eu vou ler a fala do Mário Frias e depois vou tecer alguns comentários para vocês. Ouçam comigo. Eu agradeço estar ali para ver. Porque nós estamos vindo de uma hora mortal. Mortal. Nós tivemos um homem 4 anos que nos destruiu. Foi até me surpreendeu que você sempre
procura não ser muito radical. Não, mas é impossível não ser radical, entendeu? Fez questão porque eu posso até dizer o seguinte: se o Brasil tivesse sido cuidado com mais cuidado, não se chegaria a esse monstro a que chegamos por 4 anos. E eu agradeço. Vamos lá, vamos entender um pouco. Ela falou que se o Brasil tivesse sido mais bem cuidado pelo Lula e pela Dilma, não teria chegado ao monstro que é o Bolsonaro. Eu já fiz algumas reflexões filosóficas. Como filósofo, ouso dizer uma grande diferença para vocês. E aqui eu falo de fora da bolha. Eu já expliquei para vocês, tá? Que eu consigo fazer análise entre bolsonaristas, porque eu não me declaro bolsonarista. Assim como dos petistas, porque de forma alguma eu sou um petista. O porquê que eu faço essa análise? Para entender a diferença. Um filósofo, ele não pode ter lados. Ele tem que ter análises. E esse é o meu papel. Então, entendam. O que eu vejo de diferença hoje? O cara que apoia Bolsonaro, ou que apoiou o Bolsonaro, ou a direita, vamos dizer a direita, não Bolsonaro, a direita. Esse cara é muito criticado pela esquerda. Não pela opção, mas por ele ser contra ditos direitos que atingem a ele mesmo. Por quê? Porque ele pensa num bem maior. Você quer um exemplo? Quem nunca ouviu aquela frase: ah, é pobre de direita, mas como é burro? Pois é, se você é um pobre de direita, é porque você quer sair da pobreza. Essa é a regra. Se você acredita que o livre mercado vai trazer mais emprego, vai gerar mais receita, vai trazer mais recursos para te tirar da pobreza, se você acredita na meritocracia, você aposta na direita e não na esquerda. E aí a esquerda vai te criticar por isso. Aí quando você fala, ah, mas você é a favor da privatização? Sim, a privatização quer dizer que eu vou pagar menos impostos. Os meus impostos vão para as estatais e esse dinheiro não volta. Então, a esquerda critica a direita. E olha só, a direita é uma direita em que o aposentado votou no Bolsonaro para que ele fizesse a reforma da Previdência, tirando direitos dos aposentados. Mas por quê? Porque senão a Previdência ia quebrar, porque senão a Previdência não ia aguentar. Ou seja, o público de direita é aquele público que, não, eu estou disposto a abrir mão de direitos agora para acreditar que um país pode ser melhor. O público de esquerda é representado aqui pela Fernanda Montenegro. Se tira direitos da sua classe, se tira a Lei Rouanet, se tira fundos bilionários do Ministério da Cultura, se tira incentivos a filmes, isso ou aquilo, que alcança só a sua classe, totalmente individualista, você é um monstro. Se Lula entra e não faz por aquelas classes que o sustentam, se Lula não dá dinheiro para a cultura, se o Lula não dá dinheiro para a turma lacradora, essa turma se vira contra ele. Eles se voltam contra ele. Então, isso é fato. A diferença, a esquerda, ela se diz pensando no social, no coletivo, mas ela é mais individualista do que a direita. Ela só pensa no umbigo dela. E se o governante que lá está estiver pensando no país e não agraciar aqueles grupos, aquelas bolhas, seja a comunidade LGBT, seja a comunidade dos artistas, ele vai ser atacado, ele vai cair. Sejam servidores públicos. Ah, amamos o Lula, nós somos servidores públicos. Mas não dá o aumento, não. Mas tira um benefício ou outro. Vão odiar o Lula e fazer protesto contra o Lula. É assim que funciona. Essa é a regra do jogo. Então, a Fernanda Montenegro, mais do que nunca, representa isso. É aquela classe que defende algo e ataca outro, porque é uma das beneficiadas do jogo. E não estou dizendo aqui como um todo, só pela Lei Rouanet que vai para ela, nem sei se ela recebe Lei Rouanet, mas eu digo que a classe dela briga, chora e reclama pela Lei Rouanet. E ela defende os seus. É isso. É isso. Esse é o meu ponto de vista. E aí, se eu falei besteira, você tem todo o direito de discordar, você tem todo o direito e o prazer de, enquanto democracia, de dizer, cara, eu discordo totalmente, está errado. E coloca por quê. É assim que funciona a regra do jogo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Abraço.